Mas eu quero aproveitar essa oportunidade e comentar com os irmãos a respeito de uma palavra que o Senhor me deu. Bem rapidinho, não é para ninguém dormir enquanto eu falo. Segura as pontas aí, é bem rapidinho mesmo. Mas diz assim a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 1 até 5. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo aqui na NAA. Muito bem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Glórias a Deus. O apóstolo João, ou o irmão João, ele começa do começo a falar no seu evangelho, né? O evangelho de Jesus de acordo com ele. Então cada evangelista tem a sua maneira de nos comunicar a respeito das verdades espirituais, a respeito de Jesus. O evangelista, ele é o grande comunicador a respeito de Jesus Cristo. Ele é o grande proclamador, ele é o grande propaganda, ele faz a propaganda. Quem sabe o que é propaganda? Quem sabe o que é propaganda assim? Deixa eu ver. Então, evangelho quer dizer boa notícia, mas o evangelista é aquela pessoa que conta para todo mundo, é uma espécie de repórter, ele faz a propaganda. Se a gente for ver os 4 evangelhos, cada um faz a propaganda de acordo com a sua experiência, de acordo, né, com a sua vivência com Jesus. Marcos, por exemplo, ele não teve uma vivência direta com Jesus. Um grande evangelista, o evangelho de Marcos é o evangelho que chegou primeiramente aos romanos e aos não judeus, né, aos gentios. Impressionante, mas ele não teve uma vivência assim com Jesus. Na época de João, ele não fazia parte dos 12. Lucas, também um grande evangelista, né, mas também não fazia parte ali do grupo de Jesus, enquanto Jesus estava com eles. Mas os 2 que fizeram parte aí foi Mateus e esse João. Mas é interessante que João, ele começa do princípio com uma perspectiva muito interessante, e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, né? E ele começa, por sinal, dizendo no princípio, né? Embora ele está falando de um assunto do começo, ele deixa claro que ele está falando de que Jesus é acima de tudo, é em primeiro lugar, antes de tudo. Então no princípio, então a partir daquilo que você pode contar, Jesus já estava lá. É isso que ele quer dizer. Então a partir do momento que você começa a raciocinar, você começa a entender as coisas, você não pode esquecer o seguinte: Jesus já estava lá. Ele já estava lá fazendo o quê? Uma pergunta interessante. E é sobre isso que João quer falar. Olha, no princípio era o Verbo,
E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o que ele quer dizer é o seguinte, que Deus estava no princípio, né? E verbo, o que em algumas palavras, em algumas traduções da Bíblia diz que no princípio era a palavra. Era a palavra. Se a gente for olhar assim, a palavra tem muitos significados, etc e tal. Mas eu quero que vocês percebam algo importante sobre a palavra. Para que é que nós usamos a palavra? Para que você usa a palavra? Nós usamos a palavra para uma coisa muito simples, para comunicar. Olha que coisa legal. No princípio era a palavra. E o que a palavra faz? Ela comunica. Ah, mas você tem a palavra escrita. Então a palavra escrita, ela comunica conosco tempos depois que aquilo aconteceu. Não é assim? Você escreve uma carta, daqui 1000 anos alguém pode ler, não é verdade? E ficar sabendo daquilo que aconteceu. A história é registrada, não é? Para quê? Para daqui muito tempo alguém que não tinha nada a ver com aquele negócio, não conhecia ninguém lá, mas leu, falou assim: nossa, eu encontrei o irmão Carlinhos. Quem é esse tal de Carlinhos? É um contador de histórias, assim, um homem impressionante. A pessoa olha e fala assim: nossa, que legal. Por quê? Porque leu, a palavra comunicou algo que aconteceu, né? Nos faz, quando a gente lê alguma coisa, amados, é muito legal que a gente se lembra de coisas assim maravilhosas. Quando você pega um livro de receitas, é muito legal. Você já leu assim, caderninho de receita, né? É muito legal. Você começa a ler assim, você fala: nossa, a boca começa a encher de água. Olha que coisa legal que a palavra comunica. Ela não só traz uma informação, ela mexe com a gente. A gente se lembra de coisas, a gente se lembra de pessoas. Nossa, isso está parecendo aquele bolinho de chuva que minha avó fazia, né? Aí você se lembra lá da sua vozinha, tudo mais, aí dá aquela saudade. É uma coisa muito legal. Então olha só o que João está dizendo a respeito de Jesus. Ele é aquele que comunica conosco as coisas eternas, porque ele estava antes de tudo. Ele não só comunica as coisas eternas no sentido de nos fazer saber o que aconteceu. Olha o que ele diz. Ó, o vento já bagunçou aqui minha Bíblia aqui. Mas ele não só nos faz saber daquilo que estava escondido na eternidade, mas ele faz parte, olha só, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele não está apenas nos dizendo algo a respeito da eternidade, não. Ele estava concebendo, ele estava planejando as coisas da eternidade. As coisas da eternidade fazem parte dele. Então ele não é como o evangelista, como João, que conta, que comunica a respeito de alguém. Jesus é a comunicação daquilo que é ele mesmo. Ele se faz conhecer. Ele se faz conhecer. É como se se o próprio fato de novo se materializasse. Que coisa extraordinária!
Normalmente a gente conta a respeito de alguém ou de coisas que aconteceram, mas Jesus não. Ele é autêntico, ele é a própria mensagem, ele fala a respeito dele mesmo. A eternidade é ele mesmo. Olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Até aí tudo bem. Você fala, não, ele estava com Deus. Só que agora ele diz o seguinte: não, você ainda não entendeu a mensagem. Não. E o Verbo era Deus. Pronto. Então ele está comunicando a respeito dele mesmo. E ele estava no princípio com Deus. Aí ele diz: todas as coisas foram feitas por ele. Uma outra verdade que a gente precisa saber é que ele está comunicando a nós a respeito de algo que foi feito. Robertinho, foi feito. Fala assim comigo: todas as coisas foram feitas. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que ficou faltando para fazer? Nada, porque todas as coisas já foram feitas. Então o que ele está comunicando? Ele precisa nos comunicar, porque nós não estamos vivendo aquilo que foi feito, que é para ser vivido. O problema é esse, é que ele veio para comunicar. Porque no passado os antigos comunicaram por meio de profetas, Deus comunicou por meio de gente. Mas agora Deus se materializou para comunicar aquilo que foi feito, aquilo que é, na eternidade, que está antes de tudo, lá do princípio, está antes do tempo, para nos desafiar a viver aquilo que é. E não aquilo que pode ser, porque aquilo que pode ser não foi feito, mas para que a gente possa viver aquilo que foi feito. Vocês estão entendendo? Jesus nos desafia a viver aquilo que está feito, não é aquilo que está para fazer. A ansiedade é justamente essa dificuldade que a gente tem de lidar com o futuro. Só que nós não somos chamados para ansiedade, porque nós não somos chamados para viver futuro. Nós somos chamados para viver aquilo que foi feito. É por isso que ele é o Verbo. Ele é tanto do começo, mas ele é vivo para nos desafiar a viver aquilo que Deus planejou e que já realizou. E às vezes a gente está vivendo assim uma vida de doença, porque a gente não está vivendo uma cura que já foi feita. A gente está vivendo em dificuldades financeiras, vamos dizer assim, na pobreza, na miséria, porque a gente não está desfrutando de uma prosperidade que já foi feita para nós. Nós somos desafiados, então, por Jesus, a viver aquilo que foi feito. E não aquilo, porque o que ele não fez foi a gente que inventou por aí. Vocês estão entendendo? Nós inventamos as coisas, queremos levar a nossa família e as pessoas a viverem as coisas que a gente inventa. Só que as coisas que a gente inventa, com o tempo elas passam, porque só permanece aquilo que foi feito na eternidade. Então os nossos sonhos, eles morrem com a gente. Mas quando Deus nos revela as coisas eternas, Ele nos desafia a viver por elas. E aí é fé, porque aí eu estou vivendo, não naquilo que eu estou vendo, mas naquilo que foi feito e que a mim está sendo comunicado. Então eu começo a viver aquilo que foi comunicado, sem ver, para que daqui a um tempo eu veja. Isso é fé. Então fé não é eu fazer um discurso. Fé é isso aqui: eu desafio alguém a viver aquilo que foi feito.
Se eu desafio alguém a viver o que foi feito, é porque ele não está vivendo, porque se ele estivesse vivendo, não precisava de eu falar. Mas eu não preciso chamar as meninas para cantar, se elas já estão cantando, não é verdade? Elas já estão cantando, para que não vamos chamar as meninas para cantar? Já estão cantando. Então, meus amados, e aí, já estou concluindo, é rapidinho, ó. Então, a palavra, ela faz o quê? Ela comunica aquilo que é, e Jesus, ele veio comunicar a realidade de todas as coisas que foram realizadas na eternidade. Não tem nada para ser feito, a gente é que arruma problema, a gente é que inventa moda, a gente é que não se sujeita a viver aquilo que está pronto, e a gente quer inovar. Vamos inovar, vamos empreender. Vocês estão entendendo? A gente quer inventar as coisas, amados, ao invés de se achegar perto de Jesus, que se achegou perto de nós, que é isso que João está falando. Ele estava lá e ele veio para onde? Para perto de nós. Para que ele veio para perto de nós? Para nos falar, gente, larga a vida do seu jeito para viver aquilo que está pronto. Então você gasta muito tempo tentando construir uma coisa com a esperança de que aquilo um dia ficar pronto. Está tudo pronto, não precisa você investir lá, né? Não precisa preparar o almoço. Come o almoço aqui comigo que já está pronto. Às vezes a gente vai fazer a visita para alguém, né? Também na hora do almoço assim, a pessoa fala: almoço é por aqui, né? Você fala: não, eu vou ter que ir para casa, porque eu ainda tenho que fazer o almoço. É isso que Jesus veio comunicar. Não precisa fazer nada, está tudo pronto, não precisa você fazer nada. Marquinhos, não precisa você fazer nada não, está tudo pronto, Marquinhos, venha desfrutar. Ele veio, ele é o verbo de Deus, ele vem para comunicar que está tudo pronto, meus amados, está tudo pronto, está tudo pronto, meus queridos. Vamos parar de ficar querendo fazer alguma coisa, achando que está faltando alguma coisa para ser feito. Tá não, está tudo pronto, está tudo pronto, não tem nada que você pode fazer, já está tudo feito, amados. Jesus já fez tudo, está tudo pronto. Sua família que tem dificuldade, está tudo pronto. Para de preocupar com ela. Você achega Jesus para você desfrutar da salvação da sua família. Você está trabalhando, fazendo coisa demais. Está tudo pronto, não precisa fazer nada. Só precisa o quê? Receber, só se achegar. É isso que ele está dizendo. Embora ele seja a comunicação, verbo, olha só. Ele que fez todas as coisas foram feitas por ele. Versículo 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Estava tudo, absolutamente tudo nele. Está tudo pronto, tudo. E aí, ele diz o seguinte: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Trevas aqui fala justamente da contradição, da revelação. Estava conversando com o George mais cedo ali, ele estava falando que ele ficou um tempo assim, fora da presença de Deus, e quando ele começou a se aproximar, era muito estranho, porque as pessoas falavam das coisas espirituais, e ele não entendia. Ele não entendia nada.
estava o que? Na escuridão. Mas a palavra foi sendo ministrada, e ele foi perseverando, foi ficando, e é meio de obrigação, mas foi ficando, e aí um dia a mente dele começou a entender as coisas. Olha que legal. Por quê? Porque a luz que ele está dizendo aqui é uma ilustração. Então a verdade foi sendo aquilo que foi feito, foi sendo comunicado, ele estava lá, foi sendo comunicado, ele estava lá, e um dia, esta revelação espiritual, Jesus começou a abrir os olhos dele, começou a ver. Assim foi com todos nós, não é só com ele, não é? Então ele começou a entender as coisas agora. Por quê? Porque estava tudo pronto, mas ele não via. Está vendo? O problema, o apóstolo João está descrevendo, o problema não é que não estava pronto, estava, mas as pessoas estavam na escuridão, porque quem está de noite não está vendo o que está acontecendo lá fora, está tudo escuro, mas Jesus veio para quê? Para comunicar, né? E aí por fim, o João, ele vai dizer o seguinte, logo depois que aparece João Batista para dizer o seguinte, que ele, olha só, houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunha a respeito da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Amém, amados? Então vocês entenderam? Então, palavra, verbo aqui quer dizer comunicar. Comunicar o quê? Tudo que Deus já fez, que está na eternidade. Comunicar é falar para os outros, é anunciar. Só que Jesus, ele era ao mesmo tempo o anúncio, mas ele também é a manifestação dessas coisas todas que estavam lá na eternidade. Olha que legal. Então, quando eu recebo Jesus, eu não recebo só assim vida eterna, essas coisas. Eu recebo tudo que está pronto. Recebo tudo. Está tudo pronto, né? E João veio para dizer o seguinte: não, vocês têm que sair dessa escuridão e ir para Jesus, porque Jesus é ao mesmo tempo tudo que está pronto, mas Ele também é quem faz tudo acontecer. Toda a vida, o sentido da vida está em Jesus. O sentido da vida está em Jesus. Não precisa fazer nada. Venha para Jesus, venha conhecer Jesus. E aí eu encerro com um evento que muito chamou minha atenção na Bíblia. 2 pessoas foram procurar Jesus, e quando encontraram, eu não sei onde está o versículo agora, mas quando encontraram Jesus, eles chegaram para 2 pessoas, eles chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, olha, amados, ele falou assim: mestre, nós precisamos falar com o Senhor. Aí Jesus falou assim com eles: pode pedir, o que vocês querem? Meus amados, imagina a cena, Jesus chega pessoalmente diante de você e fala assim: o Carlinho, pode pedir, pede, Carlinho, o que você quiser, Carlinho. O Marquinhos, você pode pedir, Marquinhos, o que você quiser. Aqui está quem realizou tudo, está tudo pronto. Pede o que você quer, que o que você quer, você vai desfrutar. Viu, Robertinho? Pede, foi desse jeito que aconteceu. Daí Jesus perguntou, tá, vamos imaginar que são os dois, lá as 2 pessoas. Aí vamos imaginar que eu sou Jesus. Robertinho e Júlia, pode falar, o que vocês querem? O que vocês quiserem,
vai ser feito. Vou pedir. O que você pediria para Jesus? O que você pediria? Não precisa responder para mim não. Mas sabe o que essas duas pessoas pediram para Jesus? Eles responderam com uma pergunta. Eles falaram assim: Jesus, onde o Senhor mora? Onde o Senhor mora? O Senhor está ficando em que lugar? Na casa de quem? Eles não pediram nada. Eles pediram uma coisa assim. O que eles pediram? Estavam pedindo assim para Jesus: Senhor, é o seguinte, nós só queremos ficar perto do Senhor. Quando ninguém mais estiver perto do Senhor, nós queremos estar lá, junto com o Senhor. Só isso. E aí o que vocês acham? Que eles pediram? Você acha que é um bom pedido? O que você acha? Será que é um bom pedido? Só quer ficar junto de Jesus. Só quer passar tempo com Jesus. E Jesus, na hora que o Senhor estiver lá, cansado, nós queremos estar lá, né? Às vezes a gente te ajuda e tudo mais, nós queremos estar lá. Olha só, João disse que já estava tudo pronto, e que Jesus é quem comunica aquilo que está pronto, e que Jesus é que dá sentido a tudo que está pronto. Então, o pedido dessas duas pessoas foi o pedido mais inteligente, porque se eles estivessem junto com Jesus, quer dizer que eles aproveitariam de tudo. Então eles não pediram uma coisa. Falaram: não, Jesus, nós só queremos tudo. Eles são espertos, né? Então, meus amados, o segredo para poder desfrutar das coisas que Deus tem para nós não é fazer as coisas, porque as coisas realmente boas estão prontas. Pelo contrário, nós somos desafiados a ficar onde Jesus está. Então, por exemplo, aqui nós estamos no lugar certo, porque Jesus está aqui. Ele falou: olha, onde tiver gente reunido para me honrar, eu vou estar lá. Com certeza eu vou estar lá. E aqui eu sei que tem gente reunida. Então aqui é o lugar de você conhecer aquilo que está pronto, para desfrutar aquilo que Jesus já fez por você, pela sua família, pela sua casa. Então vamos aproveitar esse momento e ficar atento ao que Jesus tem para falar conosco, porque aqui está o milagre. Não está no esforço que você faz, porque não precisa, já está tudo pronto. Amém, amados? Então vamos só fazer mais uma oração. Fica de pé. Você precisa ter essa consciência. Desfrutar das coisas boas não depende do que eu faço. Para de arrumar serviço demais, pensando que isso vai te trazer felicidade, que isso vai te levar para algum lugar. Não, é mais importante a gente chegar perto de Jesus, para escutar Ele, porque ali, no cantinho, junto com Ele, naquele lugar que Ele está, é que nós vamos descobrir aquilo que está pronto, para desfrutar daquilo que a gente não fez, mas está pronto, aquilo que é bom, daquilo que a gente não fez, mas é para nós, foi Jesus que fez para nós. Então vamos orar. Pai querido, nós te adoramos, a ti honra, glória e louvor para todos sempre. Tu és o Senhor, Tu és o nosso Deus, bendito seja o Teu nome, para sempre, meu Pai.
Como o Senhor é bom, como o Senhor nos encanta com a tua fidelidade, com a tua bondade. O Senhor nos encanta, o Senhor nos impressiona. O teu amor nos constrange. A gente fica meio sem jeito, meio com vergonha, porque o Senhor fez todas as coisas para o nosso deleite, para a nossa apreciação, para a nossa alegria. Está tudo pronto. Coisas para esse tempo agora, coisas para nos socorrer no nosso momento de dificuldade e de aflição, mas também coisas para a gente descansar e desfrutar e deleitar por toda a eternidade. Nós te adoramos nesta noite. Obrigado porque o Senhor fez todas as coisas. E se cumpre, meu Pai, aquela tua palavra que foi dita pelos anjos aos pastores no dia que Jesus Cristo nasceu, lá no curralzinho. Os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra às pessoas a quem Ele quer bem. O Senhor decidiu nos fazer o bem, e o Senhor fez um bem que não se pode contar para nós, quando nós nem nos lembrávamos do Senhor, e nem do Senhor fazíamos caso. Lá estava o Senhor fazendo e preparando as coisas para se encontrar conosco. Com um grande amor nos foi dado. Quando de Ti fazemos pouco caso, o Senhor estava preparando uma festa, uma grande celebração para nós, porque o havíamos abandonado, e o Senhor atrás de nós foi o Senhor e preparou um grande banquete de reconciliação. Com a melhor comida, com a melhor carne, com a carne do Cordeiro que foi imolado. Que amor que não se pode medir, que amor que não se pode contabilizar. Nós o adoramos nessa noite, nós nos rendemos a Ti, por tamanha bondade. Muito obrigado. Nós não temos como pagar, nós não temos como fazer nada por isso. Nossa única expressão é de gratidão. E nosso único trabalho é ficar junto de Ti, é não ir embora, é não deixar essa mesa, é não virar as costas para isso que foi feito. Muito obrigado. Meu Pai, coloco diante do Senhor aqui, nesta mesa, nessa comunhão. Abrimos o nosso coração, e em meio a tanto amor aqui, nós temos a liberdade de Te contar as coisas
que estão escondidas no nosso coração. E já que fomos tão amados, nós podemos pedir, porque a resposta disso tudo já está feita. Nós podemos pedir e já agradecer, porque tudo está pronto. Que o Teu Espírito nos dê hoje essa liberdade. Nos dê hoje essa liberdade de aproveitar ao máximo esta comunhão, não só aqui nesse lugar, mas continuamente na nossa casa, porque afinal de contas, o Senhor veio morar dentro de nós. Ainda que por vezes nos distraímos e queremos nos afastar, lá está o Senhor, de um lugar que não se pode distanciar de nós. Ainda que queremos fugir, o salmista diz: se eu fugir para o alto da montanha, no meu desespero, quando eu penso que estou longe, o Senhor lá está me esperando com um banquete. E se na minha aflição eu correr para as profundezas das águas, quando pensar que estou protegido, olharei para o lado e verei lá o Senhor me esperando. Não tenho como fugir de Ti. O Seu amor é tão grande que não há como fugir, não há como correr de Ti, Pai. Nós Te adoramos nesta noite. Que o Teu Espírito nos dê essa liberdade e nos ajude a confiar em Ti para desfrutar das Tuas promessas e nos dar o descanso das nossas fadigas que nós mesmos arrumamos pensando em encontrar algum sucesso, mas livra-nos de nós mesmos para descansarmos na Tua presença. E então descobrimos que tudo que precisamos está em Ti. E assim aproveitar, desfrutar da cura para nós, para nossa família, para os nossos amigos e para nossa nação. Nós Te adoramos nessa noite. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus.